Oi pessoal, tudo bem? Sou eu, Lorena Mose. Hoje eu vim trazer para vocês um tema bem específico, um tema que é muito discutido, né? Que traz vários mitos, que as pessoas discutem em vários contextos, né? Que não tem classe social, que não tem gênero, que não tem cara e que pode acometer qualquer um de nós que está assistindo esse vídeo, tá bom? Nós vamos falar sobre a depressão, ou sobre o demônio do meio-dia, ou sobre como você queira chamá-la, né? A depressão, a Organização Mundial de Saúde, ela estimava que a depressão até 2020, estamos em 2020, ela seria a doença mais incapacitante do mundo. E o que é isso? De onde surgiu esse negócio? O que esse negócio faz comigo, né? Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, por favor, né? A depressão, ela é um adoecimento, ela precisa de tratamento, ela precisa de acompanhamento, de cuidados. Então, às vezes, o próprio paciente, ele tem preconceito com o adoecimento que ele está vivendo. Gente, por favor, tenham mais compaixão com vocês mesmos. Eu desenho, né? O paciente chega aqui para mim no consultório, às vezes vai no psiquiatra, o psiquiatra fala, vai lá fazer psicoterapia. Por quê, gente? Existe um tripé e estudos comprovam, tá? Você tomar a medicação, que hoje em dia é muito eficaz, para a depressão, sem psicoterapia, a efetividade dela, ela é mínima ou não há efetividade. Então hoje existe um tripé o qual a gente tenta fazer com que a nossa ação ela seja firmada. A medicação e o tratamento com o psiquiatra, né? A psicoterapia e a atividade física. Então, esse tripé é o principal suportezinho para a gente trabalhar o processo depressivo do paciente, ok? Então, gente, a depressão ela tem tipos e ela tem graus, ok? Ela pode ter fatores genéticos, né? Então, se você tem uma mãe, um pai que tem depressão, que já teve processo depressivo, você tem uma predisposição de até 40% a desenvolver depressão em algum momento da sua vida, tá? Isso não quer dizer que, minha mãe é depressiva, eu vou ser depressivo. Não. Isso quer dizer que você tem uma predisposição, ok? Compreendam isso. Existe um fator, gente, da bioquímica cerebral, que é o que eu desenho, que são os neurônios pré-sinápticos, pós-sinápticos, fenda sináptica, aquele negocinho aqui. O neurônio pré-sináptico, ele produz os neurotransmissores. Quais são os neurotransmissores que estão envolvidos no processo depressivo? Serotonina, dopamina e norepinefrina. Esse neurotransmissor aqui, ele tem uma deficiência, né? E isso é da bioquímica cerebral, da neuroquímica cerebral. Então, você tem uma deficiência no seu neurônio de produção de neurotransmissor. Então, além dele produzir pouco, ele ainda vem aqui na fenda sináptica e ele recapta esse neurotransmissor, ele traz ele de volta, impedindo que o neurônio pós-sináptico, desculpem os termos, mas se você vier no consultório, você vai ver que o desenho é bem bacana e pode vir que eu desenho, mesmo você não sendo meu paciente, tá? Ele pegue, né, e leve esse neurônio para que ele faça o trabalho dele dentro do seu organismo, ok? Normalmente, pacientes que têm essa depressão, né, que têm essa deficiência, eles são pacientes que têm uma depressão endógena, ou seja, são pacientes que têm uma depressão que ele vai ter que lidar com ela possivelmente durante toda a sua vida, tá? Então é uma pergunta muito... as pessoas falam, a depressão tem cura? Depende. Né? Depende, que tipo de depressão que você tem. A sua depressão, ela é uma depressão de em qual que ela encaixa, tá? E ainda tem um outro tipo, que são depressões por eventos vitais. Por exemplo, né, aconteceu algum evento muito estressante na sua vida, uma perda de um ente querido, você não conseguiu lidar, você faliu, seu negócio fechou e você não conseguiu lidar, né? Algum filho cometeu suicídio, então você pode entrar em um processo depressivo, sim. E é por isso que eu falo que depressão não tem cara, depressão não tem cor, depressão não tem cheiro, depressão não tem nome, depressão não tem gênero. A depressão acomete qualquer um,
tá? Não tem idade, ela é um adoecimento que pode ser muito grave e que infelizmente ela pode levar o indivíduo a cometer suicídio, tá bom? Ela pode ser em níveis, né, leve, moderado e grave. E assim, ela tem diversas, né, formas de se manifestar no indivíduo. Tem indivíduos que têm a questão da depressão atípica, que é aquele indivíduo que ele não fica triste, ele não fica com aquele sentimento de vazio, ele não fica com aquele sentimento de não ter sentimentos, né? Que a pessoa fala, eu não consigo sentir mais. Então, tem pacientes e pacientes, tem gente que quer pegar a depressão, quer colocar ela numa caixa e falar, olha, isso é depressão. Gente, não faça isso, tá? Cada caso é um caso e você não é a sua doença, tá bom? Então, de cada paciente, a gente vai encontrar uma forma, a gente vai encontrar uma maneira de você ter qualidade de vida com o seu adoecimento. A depressão é um adoecimento assim como qualquer outro. Ok? Eu costumo dizer que ele é um adoecimento assim, um pouco cruel, porque ele faz com que a gente veja tudo de uma maneira muito ruim. A vida tem uma escala de cores muito bonita e a depressão a torna cinza, né? Então você que tem o mundo à sua volta, em diversas cores, furta cor, né? E você passa a ver tudo cinza, isso é muito ruim, né? Isso começa a perceber as coisas só do lado negativo. Eu tive uma pergunta sobre pensamentos e eu vou falar sobre eles, né? Mas a pessoa que tem depressão, os pensamentos dela são 100% negativos e ela não vê perspectiva de melhora, tudo dela tende a piorar e ela realmente, se ela estiver vivendo uma crise do adoecimento, né, aquilo é a realidade para ela. Então, infelizmente, a gente precisa ir trabalhando isso, e isso é um trabalho de formiguinha mesmo, né, conjunto com a medicação, que vai fazer o seu efeito de aumentar esses neurotransmissores, né, e de impedir a recaptação deles, dependendo da medicação. Então, tudo isso, gente, é um trabalho, assim, muito minucioso, e hoje em dia nós temos profissionais fantásticos, né? Tanto os profissionais da psiquiatria, quanto profissionais da psicologia, quanto medicamentos, né, da psicofarmacologia. Nós estamos muito evoluídos, nós temos classes de medicamentos fantásticos que temos que desestigmatizar os efeitos colaterais, né? Então, nós temos depressões, né? Tipos de depressão. A depressão maior, né? Que é uma das depressões que a gente mais encontra. A distimia, que é uma depressão um pouquinho mais leve, né? A depressão maior é um transtorno de humor unipolar, né? Que tem só um polo. Em contrapartida, nós temos um outro transtorno de humor que é o bipolar, que tem 2 polos, que é a mania e a depressão, e normalmente se inicia com a depressão. Então, nós temos, né, o transtorno maior, né, a distimia, nós temos a depressão psicótica, né, onde o paciente ele tem delírios e alucinações, nós temos a depressão pós-parto, né, e uma infinidade de né, desmembramentos dessas depressões, né, a depressão ansiosa. Tá? E como que né, eu já falei para vocês um pouquinho sobre o tratamento da depressão, né, que é uma clínica, é feito conjunto mesmo, né, a maioria dos pacientes ele tem um bom prognóstico se ele realmente identificar que ele precisa de cuidados, se ele perceber que ele tem que ir lá, que ele tem que buscar, né, que ele tem que ter aquela ajuda. Eu esqueci de uma depressão, a depressão sazonal, tá bom? Que é uma depressão que ocorre muito em países que têm as duas estações do ano muito definidas, o verão e o inverno, né? E quando entra no inverno, né, ela acaba as pessoas acabam desenvolvendo essa depressão, que é uma depressão mesmo em decorrência da estação do ano, tá?
Inclusive, muitas pessoas que têm depressão, quando entra essa estação do inverno, aqui mesmo no Brasil, elas têm crises, né? E elas não compreendem, elas falam, olha, mas não aconteceu nada para que eu tenha crise. Por que que eu tô desencadeando? Eu fiz tudo, eu tô estabilizada. Por que eu tô desencadeando um processo depressivo, né? Talvez justamente por essa questão da sazonalidade, tá bom? Então, existem vários fatores aí que podem desencadear, né? O assunto, ele é cheio, repleto de nuances, né, gente? Mas eu quero tentar trazer um pouquinho para vocês mesmo de como se cuidar, né? De como, para quem já conhece a depressão, né, você vai aprendendo a lidar com ela, né, através do autoconhecimento, porque ela vai se mostrando, né? Ela vai mostrando as suas faces e ela tem uma forma de agir de acordo com o organismo de cada indivíduo, né? Por exemplo, tem indivíduos que têm perda de apetite, outros indivíduos têm um ganho de apetite, tem indivíduos que têm insônia, outros indivíduos, né, têm sono em excesso, tem a hipersonia. Então, ela é muito específica de cada indivíduo, ela não é um adoecimento que eu posso classificar, né? Ao mesmo tempo que tem pessoas que ficam muito tristes, outras pessoas já ficam irritadíssimas, que é a da depressão atípica, né? Então, ela é um adoecimento que ela é muito complexa, ela é multifatorial, né? A gente não pode simplesmente, as pessoas simplesmente, ai, depressão é isso. Não, não é só isso, tá? Você tá falando errado, você não sabe de nada. Não fale do que você não sabe, tá bom? Então, se você não tem propriedade, se você não sabe, se você não viveu, cala a boca. Eu realmente faço parte da luta em defesa, né, luta antimanicomial, reforma psiquiátrica, porque antigamente pacientes que tinham depressão, que tinham transtorno bipolar, eles simplesmente eram jogados em um lugar e colocados lá para ficarem presos. E o paciente que tem depressão, ele tem uma vida normal, ativa, ele consegue trabalhar, ele consegue estudar, ele consegue ter filhos, ele consegue se casar se ele quiser, ele consegue ter a sua vida assim como uma pessoa que não tem nenhum desses sintomas. Só que ele tem um fator, ele precisa de cuidado, ele precisa de tratamento, tá bom? Então, existem pacientes que relatam, eu fiquei uma semana sem tomar banho. Lorena, isso acontece? Sim. Eu não conseguia pentear meu cabelo. Isso acontece? Sim. A pessoa tem uma queda na energia, né? Que assim, o levantar da cama para ela é uma luta enorme. O isolamento, às vezes, é algo muito grande, né? A pessoa fica 10 dias, 15 dias trancada dentro de um quarto, sem dormir, sem comer. Então, há casos e casos, né, gente? E, por favor, né, se vocês estão assistindo esse vídeo, se vocês conhecem pessoas que vocês estão achando que está mais triste, que está mais isolado, busquem ajuda, né? Se a pessoa, de repente, não tem condições de pagar, vai no PSF, né? Vai no CAPS, tenta buscar um apoio, né? Vai nas clínicas, escolas das universidades. Aqui no nosso município, que eu estou falando de Patos de Minas, nós temos a Faculdade de Patos de Minas e a Universidade Patos de Minas, né? A FPM e a Unipam, que abre atendimento psicológico, eu não sei se gratuito ou um valor muito irrisório. Então, há uma forma, né? Há um jeito de buscar uma ajuda. Se a pessoa tem depressão e ela está em crise, os pensamentos dela vão ser muito negativos mesmo, né? Vão ser muito negativos, até que ela consiga sair dessa crise. A primeira crise, ela é sempre a primeira vez que a pessoa entra em contato com o adoecimento, normalmente isso é muito maior, né? Isso vem de uma proporção muito grande.
mas depois eles vêm com uma proporção maior, até porque você adquire a capacidade de lidar com aquilo. Pode ser que você tenha um evento depressivo na sua vida, porque você perdeu alguém que você amava, e aí você se tratou, você se curou e nunca mais você venha a ter depressão na sua vida, né? Ou não, tá? Existe, gente, uma máquina, né, que ela faz uma ressonância cerebral e ela mostra as funções do cérebro, né? E as atividades cerebrais, elas são mapeadas. E aqueles pacientes que têm depressão, eles mostram exatamente, né, os locais onde deveriam estar ativos, a inatividade desses locais em comparação com pessoas que não têm depressão. Então, não existe um exame? Na verdade, existe sim, tá? Só que o Brasil só tem uma máquina dessas, que está em Brasília, e infelizmente ela é para estudo, né? Tá lá no SARA e a gente não tem acesso. Mas isso não é, né? Não é importante, a avaliação clínica ela é suficiente. Existe um teste que a gente pode avaliar também, né? Uma escala de depressão, um teste psicológico, que só pode ser aplicado por psicólogos, e a avaliação do psiquiatra. E aqui em Patos nós temos psiquiatras fantásticos, né? Eu conheço vários, indico vários. E também psicólogos, né? Porque eu estou aqui falando de depressão, mas não necessariamente você precisa se cuidar comigo. Vai ser um prazer te cuidar, mas não necessariamente, né? Eu tenho colegas fantásticos também. Então, como que a gente pode tentar, né, minimizar um pouco o impacto dessa crise? Isso é muito... Eu recebi essa pergunta no Instagram, né? E agradeço quem mandou. Uma pessoa muito querida, já manda um abraço, ela sabe quem é. Bom, você precisa se autoconhecer, né? Porque não tem receita. É como eu te disse, a depressão ela é muito específica e ela vai agir de uma maneira diferente em cada organismo. E as crises, elas realmente, para quem tem a depressão endógena, que eu acredito que seja a sua situação, ela vem, as crises vêm e a gente tem que aprender a lidar com elas, né? A gente tem que aprender a ir somando, né, fatores positivos a ela. Eu gosto muito da respiração, né, do yoga, dessa questão de conexão de mente, corpo e espírito. A espiritualidade é uma coisa muito bacana, que te auxilia muito, muito, muito. Não sei se você, especificamente você, minha amiga que me fez essa pergunta, já viu esse vídeo, tá? Mas eu te convido a assistir. Ele é um vídeo que está no YouTube, disponível para todo mundo. Eu tinha um cachorro preto, ele se chamava Depressão, é o nome do vídeo, tá? Então procura ele lá, assiste por favor, e eu acho que ele vai te dar uns insights bem bacanas. E pode me procurar também diretamente, porque eu tô assim, sempre disponível para você, tá? Uma outra pessoa me perguntou sobre os pensamentos. Gente, a nossa mente, independente se a gente tem depressão ou não, que é uma amiga também muito querida, independente se a gente tem depressão ou não, a gente tem uma mente primitiva, que 70% dos nossos pensamentos já são negativos. Então imagina isso com uma pessoa que tem depressão. Então, a gente precisa aprender a controlar isto que nós temos chamado de mente. Nós precisamos controlar a nossa mente. Se a gente não consegue controlar a nossa mente, os nossos pensamentos, eles vão ser mesmo muito negativos, porque nós já temos essa natureza do pensamento negativo, ok? Eu te convido, minha amiga, a sentar 5 minutos e anotar todos os pensamentos que vierem à sua mente. Tá? Faz isso. Dá uma pausa aí no vídeo, e não só você, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, tá? Pega um papel e uma caneta, pausa o vídeo e 5 minutos escreve todos os pensamentos. O tempo todo nós estamos tendo pensamentos reais ou imaginários do passado ou do presente ou do futuro, muito raro do presente, porque a nossa mente ela se ocupa muito com o passado e com o futuro. Do presente ela quer fugir. Então, anote. Um pensamento, você tem a opção de ativar esse pensamento ou não. Se você ativa esse pensamento, como
Como que eu ativo um pensamento, Lorena? Colocando atenção nele. Assim como você coloca água em uma planta. Como que a planta cresce? Não é aguando, colocando água? Você ativa um pensamento quando você coloca atenção no pensamento. Então, se o pensamento passou e é um pensamento negativo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele embora. Eu vou dar tchau. E isso, gente, eu falo, né, rindo, brincando e tudo, mas é difícil. É um treinamento. Tá? A mente, ela é um desafio para a gente. O nosso aparelho, corpo-mente, ele é fantástico. E a sua mente, ela tem o poder de criar aquilo que você quer. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas dá poder para a mente criar os 70% de pensamentos negativos, que ela já nasce com eles. E ainda, ao longo da vida, com as crenças e com as coisas que a gente vai colocando, a gente ainda potencializa essa mente para criar 90%. Ative pensamentos bons. De acordo com a neurociência, a gente demora mais ou menos 60, 70 dias para conseguir mudar essa questão da nossa mente. E é fazer com que esses nossos pensamentos, ao invés de negativos, sejam positivos, através de práticas diárias. Né? Então, gente, essas eram as perguntas que estavam lá no meu Instagram, só as duas. Tá? Mas muito feliz por vocês, meninas, terem perguntado, são minhas amigas mesmo, que eu adoro. Obrigada. E agora eu volto pra depressão também, quer dizer, eu não saí da depressão, mas enfim. De novo, depressão, falando de depressão ainda, o que eu posso fazer para melhorar isso? Gente, é o tratamento psicoterápico, é o tratamento psicofarmacológico com médico, só um médico pode fazer isso por você. É você cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu espírito, que são as suas dimensões, são as suas 3 dimensões. Cuide da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Entre em contato com eles, é assim que a gente vai ter equilíbrio. Então, cuide dessas 3 dimensões. Cuide da sua mente fazendo psicoterapia. Cuide da sua mente ativando pensamentos bons. Cuide da sua mente fazendo práticas de respiração, que assim você cuida da mente e do corpo. Cuide do seu corpo se alimentando bem. Cuide do seu corpo fazendo atividade física, por favor, que libera um hormônio maravilhoso. Gente, atividade física é fantástico, por favor. Cuide do seu corpo tomando luz solar, vitamina D. Existem, gente, alguns fatores que podem predispor à depressão e a falta de vitamina D é um dos fatores. Então, faça um examezinho aí, né? Um exame de sangue para ver se a sua vitamina D tá bacana. Doutora Kátia Ramos, minha médica, te amo, viu? Então, gente, ela sempre me pede exame de vitamina D, vitamina B12, faça o exame de vitaminas, né? Não precisa ser o psiquiatra, não. Você tá indo, né? E você não precisa ter depressão, não. É justamente para você não ter. Você tá indo no seu médico, doutor, eu queria olhar a questão da vitamina, porque às vezes passa batido no médico, mas você pode ter conhecimento. Não precisa deixar só pro seu médico, não, tá? A minha médica é fantástica. Mas enfim. Desculpa, gente. Enfim. Eu tenho essa tendência a puxar para as pessoas que eu amo, né? E eu amo muito a minha médica, a minha mestre no yoga, que eu já falei tanto, né? Eu vou falar do Vinicinho, que é o meu personal da academia, lá do Zizi, mas enfim, é isso aí. Fazendo marketing aqui. Então, gente, cuide, né, do seu corpo. Existem várias formas, né? Do seu espírito. Espírito, gente, quando a gente fala de espírito, não é religião não, mas a religião está dentro do espírito. Qual é o ser superior? O que você acredita? Né? Conecte-se com o seu ser superior, com o que você acredita. Faça essa conexão com ele. Isso é muito importante. A espiritualidade, ela pode ser trabalhada de diversas formas. Faça essa prática de espiritualidade diariamente.
Cuide de você. Olhe no espelho, entoe mantras para você. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou gratidão. Seja gratidão, faça o bem, seja amor. Ao se doar, você ganha muito mais, né? Pratique isso. Gente, terapia com as amigas. Reúna-se, agora não, porque é quarentena, mas quando puder, reúna-se com pessoas que você gosta, que tem a vibração bacana, né? Existem frequências vibracionais no Spotify, no YouTube, que são músicas que você pode ouvir, que vai fazer muito bem para você, tá? Inclusive, se você tiver insônia, tem frequência vibracional para você dormir. Faz isso, é muito bacana. Às vezes a pessoa que tem depressão, ela tem que vencer alguns obstáculos dela mesma. Então, às vezes ela não quer falar, mas ela precisa, né? Então, eu vou falar com essa pessoa que eu confio. Tenha sempre uma pessoa de confiança. Alguém que, além do seu psicoterapeuta, você possa te ouvir, né? Faça coisas para você. Autocuidados. Hoje eu vou fazer a unha. Hoje eu vou passar um batom. Estamos de quarentena, eu não vou fazer isso. O que é terapêutico para você? Para mim, olhar o pôr do sol é terapêutico para você, né? Dirigir para mim é terapêutico. E você? Cozinhar para mim não é terapêutico, mas enfim, tem gente que é, né? Isso eu vou falar. Descubra, se autoconheça, tá? E se você tem mais alguma dúvida sobre depressão, gente, pode me perguntar, me chama no privado, né? Converse comigo. Eu tô aqui, eu vim aqui, essa é a minha missão. E eu defendo, né? Meu consultório, a maioria dos meus pacientes, eu tenho muitos adolescentes, mas eu trabalhei no CAPS do Carmo do Paranaíba, eu sou apaixonada com transtorno mental e eu me especializo muito nessa área. E é uma das áreas que eu mais gosto, é a depressão e a ansiedade, né? E inclusive elas podem vir juntas, né, gente? Quem tem sabe a bomba que é, mas em um outro momento eu gravo um vídeo para falar sobre elas. Eu espero ter ajudado. Peço desculpa se às vezes foi muito conteúdo, mas é porque a depressão ela é multifatorial. Ela realmente não dá para falar dela falando pouco e simples, tá? Mas se tiver dúvida específica, me manda, tá? Meu contato é 349-9975-9070. Eu sou Lorena Moser, sou psicóloga. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou bem. Eu sou uno com o universo. E se você que tá aí me assistindo tá bem, eu tô bem também. Ok? Então fique bem. Vamos ser amor, vamos ser luz, vamos transformar esse mundo. Ok? Conte comigo.